Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos examinar um caso resolvido pela SDC, a Seção de Dissídios Coletivos do TST, no julgamento de recurso ordinário de dissídio coletivo acerca da divisão das despesas relativas à emissão de documento necessário para o desenvolvimento das atividades da empresa e também do trabalhador. Trata-se do recurso ordinário em dissídio coletivo 7430, dígito 05 de 2016, cuja emenda traz que a sentença normativa não pode ser utilizada para piorar as condições de trabalho, conforme se extrai do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição da República. Nesse sentido, a atribuição de responsabilidade exclusiva ao empregado pelo pagamento de uma ferramenta viabilizadora da própria realização do serviço contratado, ainda que possa ser utilizada para fins particulares, mostra-se ilícita, pois inverte a lógica de assunção dos riscos do empreendimento, artigo 2º da CLT, e desrespeita o princípio da intangibilidade salarial. Dessa maneira, a regra criada pelo TRT, ao impor a divisão dos custos do cartão SCPF de forma igual entre empregador e empregado, conquanto também tenha relativizado a característica da assunção dos ônus decorrentes da atividade empresarial, mostra-se proporcional e razoável. Ou seja, é um tema relativamente novo, mas que deve se reproduzir, especialmente porque várias atividades estão exigindo, a regulamentação de várias atividades estão exigindo a utilização ou a identificação a partir de algum instrumento eletrônico, como a assinatura digital, a certificação digital, e aqui no caso do cartão SCPF. Nessa situação, se tratava de um dissídio coletivo envolvendo a atividade de autoescolas, e pelo que se relata no julgado, especialmente no estado de São Paulo, há necessidade de que as aulas sejam registradas, especialmente pelo instrutor, em sistema próprio, a partir da inserção desse cadastro específico do cartão CPF. E a emissão desse cartão teria um custo. Ocorre que esse cartão é documento particular do trabalhador e, consequentemente, pode ser utilizado de forma particular para outras finalidades, ou seja, não é exclusivo para a realização da atividade, mas é necessária sim para a realização dessa atividade. Alguns elementos doutrinários mais específicos ou mais interessantes se extraem desse pronunciamento, desse fundamento utilizado no julgamento, acerca da noção de que o que está disposto no parágrafo 2º do artigo 114 não autoriza o uso do poder normativo para piorar condições de trabalho. E aqui no caso, o relator acompanhado pela SDC entendeu que o pleito da entidade patronal, do sindicato econômico, de que esse custo fosse integralmente assumido pelo trabalhador, caracterizaria-se como uma piora das condições de trabalho, remetendo à ideia de alteridade, ou seja, da assunção dos riscos do empreendimento, conforme disposto na CLT, e também com a remissão ao princípio da intangibilidade salarial. Consequentemente, se extrai que quando o parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição da República remete à possibilidade de solução de conflitos coletivos por meio do exercício do poder normativo, referindo a normas preexistentes, tanto de cunho legal como de cunho negociado, ou mesmo estabelecido por meio de dissídio coletivo, a interpretação que se deveria dar seria da impossibilidade de piora das condições de trabalho, ou seja, que não se poderia utilizar o dissídio coletivo para agravar a situação dos contratos de trabalho e, consequentemente, da prestação, especialmente da remuneração que fosse devida ao trabalhador. Esse caso é um caso muito particular porque parece que esse tema vem surgindo de alguma sorte na SDC acerca da possibilidade, ou melhor, da impossibilidade do uso do dissídio coletivo para impor regras restritivas aos direitos dos trabalhadores, ou seja, uma forma de reação ao que se entende como um abuso do negociado sobre o legislado. Então, quando se acompanha a sessão desse julgamento, se pode observar uma situação como essa, de que há uma insistência nesse aspecto da impossibilidade da piora das condições de trabalho, ou seja, de que as regras estipuladas no dissídio coletivo não podem agravar a situação pretérita, com base nas leis vigentes e com eventuais normas heterônomas e autônomas já regulantes do contrato de trabalho.
esse outro aspecto que é revelado aqui é essa noção de autoridade, ou seja, os custos da realização das atividades relativas à prestação de serviço não podem ser repassadas ao trabalhador. Uma certa dificuldade argumentativa foi que, ainda que não se tivesse dado provimento ao recurso da categoria econômica, ou seja, dos empregadores, houve-se por manter a decisão que determinou essa divisão de custos, ou seja, seria 50% para cada parte, para o empregador e para o trabalhador seria dividido esse custo relativo à emissão do cartão SCPF, e que claramente é caracterizada como uma relativização dos mesmos fundamentos adotados para a negativa de provimento ao recurso ordinário dos empregadores. Então, ou seja, especialmente na SDC, há sempre esse balanceamento, essa ponderação entre argumentos estritamente jurídicos e alguns argumentos que se poderiam quase que se denominar como extrajurídicos, ou seja, ainda que o resultado vindo do TRT se contrapusesse à determinação ou ao fundamento adotado para a rejeição da pretensão recursal de uma das partes, a regra estabelecida pelo TRT e que, bem ou mal, pôs fim ou solucionou o conflito coletivo de trabalho, deveria ser mantido, sob pena de que, inexistente essa regra coletiva, se iniciasse toda uma pletora de ações individuais justamente para discutir essa questão. Ou seja, ainda que haja uma aparente contrariedade ou uma contradição nessas duas frações do julgado, o que se deve observar é que a STC tem uma atividade um tanto mais constrita ou, de outra sorte, um pouco mais ampla, ou seja, ela não a observa estritamente, ou seja, não está limitada estritamente ao que se faria em outros órgãos fracionários do próprio TST, ou seja, de uma aplicação concreta e imediata das normas já dispostas na legislação. Aqui se ponderará sempre essa circunstância de se há uma determinada regra admitida pelo TRT, ainda que não seja melhor à vista do direito, se ela consegue sim pôr termo ao conflito coletivo de trabalho. E nesse aspecto, às vezes se vão verificar alguns aspectos que podem ser aparentemente contraditórios, como se dá nesse caso. Mas caso o seu trabalho exija o conhecimento dessas matérias e, eventualmente, você esteja até envolto em alguma matéria como essa, como, por exemplo, a emissão de um cartão SCPF ou de certificados digitais, eventualmente é interessante que você veja a ementa completa, que estará logo abaixo na descrição do vídeo, ou mesmo o julgamento integral por meio do acórdão. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Como disse, a ementa completa desse julgado estará logo abaixo aí na descrição do vídeo. Eu peço que você dê seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Mais uma vez eu agradeço. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!